Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do StacyCast. Sintam-se à vontade, que a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Estamos hoje com a Natália Figueiredo. Olá, prazer. Uma honra estar aqui com vocês, Stacy. Imagina. Obrigada pelo convite. A honra é toda minha. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Gente, a Natália, ela é especialista em trabalhar a autoridade através de fotografia. Explica para o pessoal qual que é a importância de passar uma imagem de autoridade. Bom, a imagem, ela chega em primeiro lugar. Então, onde você chega, sempre a sua imagem chega primeiro. Então, as pessoas estão te vendo, estão te observando pela imagem que você transmite. Então, isso é para qualquer lugar, circunstância, situação, e principalmente para as redes sociais, para conexão, criar confiança, segurança e, por que não, autoridade. Com certeza. E é até interessante, gente, porque eu conheci a Natália porque eu estava fazendo uma busca. Eu queria mudar o meu posicionamento de imagem, né? E aí eu tava no Instagram procurando e a partir do momento que eu encontrei o Instagram da Natália, eu tive certeza que era com ela que eu iria fazer. Porque você mesma passou um posicionamento tão claro e a sua autoridade foi tão clara que eu tinha certeza que era com você que eu iria entregar a minha imagem, que eu iria fazer esse novo posicionamento, né? E eu acho isso muito interessante. E agora eu quero saber, você sempre teve esse posicionamento claro no seu... Eu quero muito saber da sua história. Você conta pra gente um pouquinho? Não mesmo. Na verdade, há exato um ano atrás, eu estava começando essa construção de um novo posicionamento, de uma nova imagem, de um novo propósito, uma nova empresa. E tem 10 anos que eu tento empreender. Sempre Uau! uma coisa diferente, porém, há 2 anos eu me descobri realmente na fotografia especializada para posicionamento de imagem, que é a fotografia corporativa. E há um ano atrás, exatamente, eu estava numa situação, assim, muito crítica dessa mudança. Então, uma fase de início, de novo começo, de faturamento extremamente baixo e nessa busca constante de um posicionamento certo, né? Assertivo, estratégico. E hoje, olhando para trás, assim, vendo essa construção, o que foi extremamente importante e um divisor de águas para que hoje eu chegasse até aqui, no resultado que eu tenho construído, que a gente tem tido, né, em relação à empresa e tudo que a gente tem construído no Instagram, na questão de comunicação, Sim. de estratégia, de imagem, exatamente 3 palavras definem o que fez Uau! esse um ano mudar, que foi decisão, constância, a gente precisa ter constância e, acima de tudo, posicionamento. Então, vou mudar até a ordem. Decisão, posicionamento, constância. Constância. Porque eu tive que decidir, entender aonde eu estava e onde eu precisava chegar. Então, quando eu entendi o lugar em que eu estava e onde eu precisava chegar, eu reconheci esse lugar, eu consegui criar a estratégia certa para chegar onde eu cheguei. Em menos de um ano, na verdade. Né? A gente está até com o Instagram novo, tem um ano exato. Caramba! Foi tudo um ano Hoje é aniversário, então. Exato. E a gente começou com 0 seguidores, 0, porque era um outro Instagram que tinha muitas outras atividades e eu decidi separar e foi onde a gente começou essa comunicação mais assertiva, essa mudança de posicionamento. E 0 seguidores, hoje a gente está aí, eu acredito que a gente deve ter alcançado, ou está alcançando aí hoje 3.500 seguidores, tudo do orgânico, né? Então, você veio para minha vida através do Instagram. Então, tudo isso por essas 3 palavras que foi decisão, posicionamento e constância, né? Então, isso foi uma atividade constante que a gente fez de tudo que foi criado de estratégia desde lá até aqui. Caramba, que incrível. É impressionante como todo mundo tem uma história, né? Sim. E quando se trata de sucesso,
todo mundo precisa de um ponto de partida, porque o sucesso vem através de uma atitude, né? Você precisa decidir, peraí, eu vou fazer o que tem que ser feito. E muito empolgante ver outras pessoas contando essas histórias. E, Natália, eu quero ir um pouco mais a fundo com você. Eu amo descobrir. Me conta, teve algum momento, eu sei que você deu uma geral aí pra gente, mas teve algum momento que marcou você? Para você, assim, Sim. tomar essa atitude? Eu falo, antes de você responder, eu falo por mim. Porque teve vários momentos, inclusive, né, que me marcou, mas em específico, teve momentos que me marcaram que eu tive que, sabe, eu tive que decidir até para me respirar mesmo. É como se eu nem estivesse conseguindo respirar. Uhum. Você passou por isso? Teve algum momento assim? Sim, sim. Um dos meus divisores de água foi exatamente há uns 4 anos atrás que eu realmente estava perdida. Vou voltar lá um pouquinho atrás para ficar mais fácil de entender. Há 10 anos eu tive meu filho, deixei tudo, todos os meus sonhos, tudo que eu sonhava em questão de profissão, minha profissão, né? Eu era gestora de pessoas, formada, pós-graduada, tinha muitos sonhos e abandonei tudo. Foi onde começou a carreira de empreendedora para poder ficar mais perto dele. Só que isso não foi porque, assim, não foi uma vontade minha, entendeu? Foi assim Entendi. meio que uma escolha que eu tive que fazer. E eu nunca processei isso de forma saudável, Uhum. né? Só que eu só descobri isso quando foi o meu start para poder chegar aqui. Então, eu Caramba. tive que entrar num emprego para eu tirar isso de mim e entender que eu tinha um propósito maior. E aí foi onde, assim, se eu não me engano, foi na época que até a Marília Mendonça, né, Aham. aconteceu o acidente dela, e aquilo mexeu muito comigo, né? Eu saí do meu trabalho, fui fazer um atendimento externo, depois que eu saí do meu trabalho, fui fazer um atendimento externo, e voltei muito cansada, chorando para casa, assim, aos prantos, porque falei, cara, eu tô muito cansada, pra que isso? Né? Qual o propósito disso? E aí, no outro dia, eu conversei com meu esposo e falei: olha, chega, eu entendi, não é para eu trabalhar para os outros, é para eu empreender, eu tenho um propósito maior nisso. E aí foi onde começou essa nova fase, que é a minha fase atual. E só que tudo começou a deslanchar a partir daí, porque eu comecei realmente a entender o propósito, o que realmente era para acontecer dali para frente. E o start principal mesmo não foi esse foi só uma pontinha. Porque Sempre aí tem, né? foi só uma pontinha, né, do iceberg aí para poder estourar. Então, o que que aconteceu? Depois dessa fase, eu dei um passo muito maior do que eu poderia dar. Mas porque eu queria muito, isso ardia dentro de mim. E eu fui, né? E aí minha mãe, meu esposo me apoiaram. Só que eu entrei num conflito muito grande comigo, porque eu tinha estrutura, eu fazia ali eu fazia 3 coisas. Não, eu era maquiadora, eu era nail design e era fotógrafa. Uau. E eu não sabia o que eu queria. E tava naquela crise de identidade. E comecei a entrar em depressão, porque o faturamento extremamente baixo, faturamento de 3 mil para despesas, né? Então, eu faturava para pagar despesa. Uhum. Eu não faturava para ter qualidade de vida. E a minha vida era aquilo o tempo todo, então eu entrei em crise, depressão, e ninguém sabia nem que eu estava em depressão. Menina, eu tô impressionada. Porque eu passo exatamente por isso. Eu posso só trocar uma palavra e Uhum. outra, mas é exatamente. Eu entendo essa crise de Ontem eu até identidade. comentei com o meu esposo, eu falei, olha, parece que é incrível, a gente às vezes tem que estar no fundo do poço para a gente Uhum. descobrir ali realmente por onde recomeçar, É. né? E realmente as coisas começarem a dar certo. Então, foi realmente esse o meu fundo do poço, literalmente. E um dia Deus usou alguém para falar comigo e falou que a partir daquele momento, eu me emociono até hoje falando disso, porque realmente, assim, quando eu ouvi, a gente acredita não acreditando, É. né? Então, acontece muito isso. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, será que é pra mim mesmo? Mas A ela gente me sempre abraçou fica. e eu chorei tanto, porque assim, ninguém sabia do que eu tava passando, nem mesmo meu esposo. Dessa crise, né, que eu estava passando interna, era eu e Deus. E ela me abraçou muito forte, falou que Deus estava me curando, falou muitas coisas lindas assim, e que Deus estava fazendo um milagre. Hum. Só que o milagre, quando eu fui entender esse milagre foram as estratégias,
foi a sabedoria, foi a decisão e realmente entender da onde eu tinha que partir e por onde eu tinha que trilhar. E aí não ficou só nisso, porque hoje eu olho assim, as clientes qualificadíssimas que eu tenho, né, a confiança que eu crio Sim, através da minha imagem para as pessoas, nem eu acredito às vezes. E eu vejo muito que tem um pouquinho do que eu faço, tem, mas tem muito Deus também, muito. entendeu? Então, quando eu falo disso, é assim, tudo foi Deus. E até ele falou pra mim que ia fazer um milagre realmente. Então, pra você entender o milagre, eu saí de um faturamento de 3 mil, fui pra mais de 30 mil, né? Caramba. Em menos de um ano, pra você ter uma noção. Sim. Então, foi assim, algo que nem eu acreditava que poderia acontecer. Você tocou em dois pontos muito importantes que eu quero falar. O primeiro é propósito e o segundo de Deus, né? Porque é interessante que muitas pessoas, quando falam de milagre, né? Quando falam de ter milagre de Deus mesmo, vou usar essa palavra. Elas esperam como se fosse de repente cair um fato, igual você mesmo disse. Vou te dar um exemplo. Caiu um faturamento de 30 mil, simplesmente na mesa. E não é assim que Deus age, né? A Não, forma de Deus agir é no processo. é uma construção. É no processo. Deus ama agir no processo, porque é muito interessante, porque ele te ajuda a levantar, ele te instrui o que fazer e no processo ele caminha lado a lado com você, mas ele já sabe até onde você vai chegar. E eu vou te falar uma coisa, eu quero até declarar, tô com vontade de declarar uma coisa na sua vida. Não é nem a sombra do que há de vir. Ai, meu Não é Deus, nem a amém, sombra do que há recebo. de vir. Amém. E engraçado, Stacy, porque assim, é, um ano atrás, dia 31 de outubro do ano passado, né? Isso já é outra Até eu, fase, parece que até eu tô emocionada aqui. é outra fase já é, mais recente. Eu estava na sala de fotografia, que não era nem um terço do que você presenciou lá, e chorando, tentando estratégias para faturar e salvar o meu mês. Porque eu tinha funcionária para pagar, eu tinha conta para pagar e eu não tinha faturado nem 5 mil reais. E eu tava assim, desesperada, porque foi um mês atípico, na verdade, né? Uhum, Foi uma crise que eu passei. Mas naquele dia, aconteceu algo muito interessante, que ao invés de chorar, de desespero, chorar, ai, por que tá acontecendo isso, uhum. reclamar, questionar, simplesmente eu fiz um vídeo, me deu um start assim, né? Um start não, acho que foi Deus mesmo. E eu usei uma declaração que ficou muito em alta no Instagram, que ele é tipo uma profecia. Que ele fala várias profecias, eu sou próspera, eu sou feliz, eu Ah, sou sim. abençoada. Aham. E aí, tava muito no auge. Eu peguei e falei, cara, eu vou ficar aqui chorando, não. Eu vou profetizar, isso aqui vai mudar hoje. E eu sempre fui de acreditar em Arrepiei. energia, em carregar coisas boas e declarar, profetizar, né? Hoje meu dia vai ser extraordinário, eu sou muito disso. E aí eu parei ali naquele momento e falei: não chega, não quero ficar chorando, tá? Passou, vamos pro próximo mês. E agora? Então, assim, foi tão absurdo Uhum. que do próximo mês pra frente já voltou tudo ao normal. Então foi uma diferença muito grande, mas assim, foi um aprendizado. Foi um aprendizado e naquele momento também eu estava passando por uma fase difícil que meu pai tinha descoberto câncer, a gente estava, né, passando por muitos problemas. E hoje, um ano depois, né? Hoje, um ano depois, exato, um ano depois, eu perdi meu pai recente, numa das fases mais importantes para mim. Que eu tenho vivenciado esse milagre, né? Visto tudo que tem acontecido de bom, desse posicionamento, de tudo que tem sido constante, dessa construção. E um ano depois, né? Eu chorei um ano atrás porque eu estava desesperada, estava preocupada, muitas coisas acontecendo, eu não conseguia dar o meu melhor, né? Por conta de tudo, todo o contexto. Mas eu levantei a cabeça e continuei. Continuei constante, como sempre. E hoje, né, eu choro pela perda, choro. Mas eu choro também de alegria porque eu vejo Deus em tudo. Deus está em tudo e Deus fez coisas extraordinárias dentro do meu negócio e
toda a estratégia, todo o posicionamento, tudo que aconteceu até aqui, realmente eu olho para trás e eu choro, mas eu choro de alegria, Sim, entendeu? De gratidão. eu fico muito emocionada. E agora eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza, eu já tenho e Deus acaba de me confirmar que ele não une pessoas, né? Ele une propósito. De me colocar que é uma história tão assim parecida em relação à crise de ansiedade ao tempo, porque há um ano atrás eu também estava passando por uma situação que eu vou usar a mesma expressão que você usou. Eu estava me sentindo no fundo do poço, aonde ninguém sabia que eu estava passando por depressão, crises de ansiedade, né? Logo depois, em dezembro, eu passei por crises de pânico em relação a um luto também. E hoje, um ano depois, eu sinto com essa sensação, sabe? Realmente, eu entendo o que você sente, sabe? E Deus não une pessoas, ele une Uau! propósito. Eu tô muito feliz de hoje, no seu aniversário, vamos dizer assim, né? Eu estar aqui fazendo parte da sua história com essa frequência, né? Que mais uma vez se prova, igual você falou, em relação a as palavras positivas, a energia positiva, porque realmente a energia atrai, Atrai. né? E o que você transmite para o mundo é o que você vai atrair de volta. Então, não me deixa dúvidas do porquê que na hora que eu bati o olho, eu tinha tanta certeza. Era tão interessante, foi tão interessante porque eu tinha certeza no meu coração. E, gente, vocês não sabem, mas a Natália não tinha horário pra mim, porque a agenda dela tava lotada. E aí, de repente, né, teve um imprevisto que surgiu um horário e eu fui e deu tudo tão certo. Parece que tudo tão caminhou que até ela falou: Stacy, não sei o que aconteceu, não, mas deu tudo tão certo pra você estar aqui. A agenda virou. A agenda virou e simplesmente aconteceu, porque isso se chama frequência, né? Energia, o Sim, mover sim. do Senhor, porque o Senhor é tudo isso, né? Ele Uhum. que controla. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você. É um presente pra mim, sua presença aqui hoje. Saiba disso, Imagina, pra mim mais ainda. porque agora eu estou tendo a oportunidade de participar de uma história de uma pessoa assim tão verdadeira, tão vitoriosa e que sabe que conseguiu, né? Mesmo não sendo nem a sombra do que há de vir, você sabe que conseguiu, porque só você sabe do lugar que você estava. Sim, sim. Isso é muito. E a outra questão que eu queria te perguntar voltando, né, é propósito. Sei que você deu um giro aí pra gente nessa história. Muito obrigado por isso. E agora eu quero te perguntar, Natália, qual que é o seu propósito de vida hoje? Você tem esse propósito em relação ao seu trabalho? O que que você quer levar para as pessoas? Fala pra gente. Tenho. É justamente isso, sabe? Essa energia, acreditar em si. Porque o que eu vejo hoje é que as pessoas não acreditam. Sim. E se ela não acredita, ela não consegue fluir no propósito, na verdade, em nada que ela tentar fazer, isso não vai progredir, né? E o que eu vejo muito é que as pessoas procrastinam muito, arrumam muitas Sim. desculpas, é, existe muito auto-boicote. Eu vejo muito isso dentro da minha realidade de atendimento, de pessoas que eu convivo. E como mãe, como uma mãe que já passou por toda essa fase, para uma pessoa que teve crise, para uma pessoa que teve o fundo do poço, Sim. mas conseguiu sair dele, o meu propósito realmente se encaixa nisso, é realmente me conectar às pessoas certas, no momento certo, e realmente ajudar essas pessoas no crescimento profissional, seja no crescimento pessoal, seja na vida. Então, isso para mim é muito satisfatório, porque às vezes não é só sobre fotos para posicionamento. Com certeza. Às vezes ali no fundinho tem outro propósito maior, que é autoconfiança, tem a questão da autoestima, muitas outras coisas aí envolvidas. E eu já tive muitas situações até de pessoas em crise de fundo de poço mesmo, assim, falando fundo do poço, né? Que Uhum. foi a nossa palavrinha aqui do começo. Conjugal, que estava ali se posicionando profissionalmente, mas estava um caco. E eu pude realmente participar disso de uma forma positiva,
né? Trazendo ali para ela algumas mensagens, palavras de conforto e trazendo ela para essa realidade de reerguer, levantar. Então, assim, existe muitas coisas aí por trás do propósito em si, mas o principal é ajudar essas pessoas, né, com o que eu faço, a trazer elas para o crescimento, elevar o crescimento delas. E isso é um diferencial, né? Inclusive, gente, o que mais me chamou a atenção na Natália foi o diferencial dela, porque eu quero até fazer uma observação para quem tá assistindo, né, Natália? Porque quando você tem um diferencial, um over delivery, o que que significa isso? Quando você entrega mais do que você promete, né? Você se destaca em qualquer lugar que você estiver ou em qualquer posição da sua vida, porque você entrega mais do que você prometeu, né? E esse é o diferencial. E eu vi muitos diferenciais na Natália em relação à minha experiência que eu tive, né, que eu vivi lá dentro do estúdio, foi assim incrível. Foi um dos principais motivos por eu ter escolhido você também. E eu não vou falar. Eu quero que você conte para as pessoas um pouco do seu diferencial, como é que funciona lá no estúdio. Fala para as pessoas como que funciona. Bom, o nosso estúdio, ele foi programado, ele foi criado, né? A estratégia que a gente criou foi para que realmente as pessoas se sintam leves. Uhum. Porque fotografia hoje não é como é para Stacy, para todo mundo. Porque a Stacy, eu falei, ela é modelo, né? Modelo nato, assim, pronta. E isso é pesado para as pessoas. Sim, com certeza. Então, quando eu comecei pegando ali as dores, tudo tudo que era difícil, eu trouxe isso para uma realidade diferente para ajudar as pessoas a se sentirem mais leves no atendimento. Então, é onde a gente fala que é o atendimento humanizado. Então, o meu atendimento, ele é muito humanizado e é personalizado. Ele não é engessado. Então, foi muito nisso que eu pensei e principalmente na praticidade. Porque hoje as pessoas buscam praticidade, tudo no mesmo lugar, uma vida muito corrida. Então, a gente disponibiliza ali pacotes diferenciados, com look, sem look. Eu disponibilizo blazer do acervo, acessórios sem custo adicional. Tô sempre ali repondo, colocando novidades. Eu tiro até do meu guarda-roupa quando eu vejo que a cliente gosta, levo pro estúdio, porque é justamente para tornar isso mais leve. E não só isso, né? Existe uma ligação pré-ensaio, que a gente faz um alinhamento do ensaio para que realmente eu consiga entender a mensagem que essa pessoa quer transmitir através da imagem, né? O que ela vai comunicar, para que realmente se torne mais leve e eu consiga trazer uma experiência completa. E isso é preciso. E e entender, ouvir, ter empatia, isso é muito importante. Eu sempre falo muito para as meninas lá no estúdio, para a equipe, que a gente precisa humanizar, a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam em casa, se sintam bem. Porque fotografia, como eu disse, não é fácil para todo mundo. A maioria chega na recepção, fala que eu não sou fotogênica, eu não gosto de Já chega fotos, avisando, já né? chega avisando. Então, isso é a grande maioria, grande maioria. Então, foi tudo pensado para atingir todo o público, mas principalmente focado em mulheres. É muito interessante ver que você passa isso, né? Essa sensação de que não é só fotos para você. Então, quando a gente sente que para a pessoa que tá por trás da foto, ela se importa com o jeito que você vai sair, né? Se a posição está boa, se tá te favorecendo, porque foi isso que eu vivi lá. Ela se importava. Você quer uma água? Tá cansada? Quer tirar um tempinho? Não, troca esse brinco por esse, eu acho que combina melhor. O que que você acha, né? Sempre deixando também eu ter a minha opinião. Isso foi muito importante, foi muito especial, que fez toda a diferença. Inclusive, eu fiquei, meu Deus, com minhas fotos. Eu fiquei super assim, qual que eu vou escolher? Ficou incrível, eu amei muito. E assim, Natália, já falando do seu estúdio, eu quero levar a nossa conversa um pouco mais a fundo, para lá dentro mesmo do seu estúdio. Você tocou num ponto aí muito importante, que é em relação das mulheres, né, de autoestima. E assim, a cada dia que passa, isso vem se tornando mais comum. A falta de autoestima, infelizmente, né? Seja pela vida, pela rotina exaustiva ou até mesmo pela comparação, né? Isso acontece muito e assim,
Eu quero te perguntar, teve alguma vez que te marcou, assim, claro, eu sei que você não vai expor ninguém, mas voltando pra experiência, teve alguma experiência que te marcou lá dentro? Várias, muitas. O que acontece é que hoje a gente está muito acostumado com filtro, Uhum, camuflagem, edição, né? Apesar que isso também tem mudado. sim. Ao longo do tempo, as pessoas estão querendo tudo mais natural. Só que isso é para quem se aceita, para quem tem autoconfiança, para quem tem autoestima em dias. Só que acontece muito, muito mesmo, de pessoas que chegam lá, a maquiagem tá linda, tudo tá lindo, produção, só que ela não tá bem consigo mesma. Então, Nossa. nada que você faz, absolutamente nada, resolve o problema dela, porque ela precisa resolver com ela mesma. E eu já tive, assim, várias experiências, mas algumas mais recentes, em que a própria pessoa, né, falou pra mim e citou que realmente não estava bem com a autoestima, com ela mesma. E aí, quando eu ouvi isso, eu tentei já levar o atendimento de outra forma. Deixei ela mais à vontade, não usei o guia de ensaio que nós tínhamos feito, justamente porque eu entendi ali o que estava acontecendo. Isso a gente não consegue ver isso na ligação de vídeo, né? Isso é realmente na hora ali do atendimento, mas acontece muito de delas às vezes estarem ali com algum problema emocional, psicológico, às vezes a questão do corpo, e não se aceitarem dessa forma. E quando a pessoa não se aceita, ninguém, Ninguém. absolutamente ninguém, consegue resolver isso, externamente falando. Então, não vão existir fotos que vão ficar boas, não vão existir dias bons, né? Uhum. Nada vai ser bom. Vai ser tudo mais pesado, tudo mais, mais difícil. Então, eu costumo dizer assim, que se a pessoa não estiver resolvida com ela mesma, Não, infelizmente eu não vou fazer esse milagre. sim. Na Porque não é fotografia, sobre você, né? principalmente, exato. E na fotografia existe algo assim que é incrível, que a gente transmite a mensagem, a gente transmite aquilo que a gente está comunicando. Então, se você não tá bem, você vai transmitir que você não tá bem. Se você tá radiante, você vai conseguir transmitir isso. Inclusive, a gente consegue fazer isso em fases da vida. Quando Uhum. você pega a fotografia ali Sim. de 15 anos atrás e você vai fazendo essa análise, né? Eu, por exemplo, nessa etapa aí de transição, quando eu pego o meu primeiro posicionamento que eu fiz e vejo esse atual, eu falo, uau, que mudança, porque agora eu estou no meu melhor momento. Né? Naquele momento eu não estava no meu melhor momento e eu consegui transmitir isso pelo meu olhar. Então a gente comunica muito isso, né? Isso é muito importante. É, eu vou aproveitar o gancho aqui pra contar uma coisa que eu nunca contei pra. Se eu tiver contado pra acho que umas 2 pessoas, foi muito, viu? Ninguém que me conhece sabe. Eu passei por um momento. Isso aqui é inédito. Ó, Inédito. Eu passei por um momento da minha vida em que eu não me reconhecia mais com o meu próprio rosto. Eu não reconhecia mais o meu próprio rosto. Até me recordo de um momento em que eu olhei no espelho. Eu tava lá no banheiro da casa da minha mãe. Eu lembro exatamente a roupa que eu tava, de vez bonitinho. Eu olhei no espelho e eu falei: eu não reconheço você, não é esse rosto que eu quero. Esse rosto não é meu, eu quero outro rosto. Que rosto que eu queria? Não existia. Se te falar assim, Stacy, mas tinha um rosto na sua mente? Não tinha. Mas eu não reconheci o meu rosto. E isso me marcou, foi como se fosse uma flecha. E olha o tanto que é interessante, né? Quando eu falei isso, o meu coração sentiu uma flecha. Um aperto, eu até tremendo aqui, porque é a primeira vez que eu falo isso assim. O meu coração sentiu uma flecha de tipo assim, por que você tá fazendo isso com você? E é interessante que eu não conseguia sair daquele lugar. E aí foi quando eu fui, inclusive até por que eu tô querendo dizer isso, né? Porque talvez nesse momento tenha alguém assistindo que tá passando por isso. E aí a flecha foi tão forte que me fez pensar, por quê? E aí eu entrei numa jornada de descobrir por que eu não reconheci o meu próprio rosto. E aí eu entendi. E é um gatilho que eu preciso falar aqui. Filtro do Instagram. isso é forte. Eu não Muito. conseguia. E aí eu entendi. Eu quero esse rosto
E aí, mesmo que eu fui atrás para descobrir, eu tirei uma foto. Mesmo que eu estava na jornada de descobrir, mesmo assim, quando eu tirei a foto, eu falei, eu quero esse rosto. Como que funciona para mim ter esse rosto aqui? Quanto que custa, será? O que eu preciso fazer? Eu vou trabalhar? O que eu preciso fazer? Esse rosto é o que eu quero. E naquele momento foi a segunda flechada. Por que que você tá fazendo isso com você mesma? E aí, depois de uns dias, e só tinha isso na minha mente. Nada mais existia na minha cabeça. Eu só ficava nisso. Por quê? Por quê? E, sabe, aquela luta interna mesmo. E aí foi quando eu comecei, voltando já para inteligência emocional, foi quando de novo a inteligência emocional marcou minha vida. Que foi quando eu comecei a praticar técnicas que me ajudariam a sair daquele lugar que ninguém sabia que eu estava. Ninguém. Tudo que eu ia fazer, por exemplo, se hoje eu fosse fazer esse podcast, eu não faria por causa disso, porque eu sabia que não ia ter como colocar um filtro no meu rosto toda vez que a câmera virasse para mim. Então era uma coisa paralisante mesmo. E aí eu comecei a entender que eu precisava estar em lugares positivos, ter uma ambiência positiva, agradável, começar a me aceitar, reconhecer meus pontos fortes. Isso que eu tô falando, se vocês quiserem até ir anotando, porque a gente não sabe o dia de amanhã e é muito importante saber as técnicas precisas para sair desse lugar, né? Porque hoje tá Sim. bem, amanhã pode não sair e tá tudo bem. Agora, o importante é você saber que você não é assim, você está assim. E que é possível sair desse lugar. Foi possível, eu consegui. Igual é interessante você falando isso, que não é difícil pra Stacy, ela tirar foto. E é muito bom eu ouvir isso, porque eu sei que também eu não conseguiria fazer isso. Porque eu estava limitada, né? Então, assim, um dos principais pontos fortes que eu posso falar para as pessoas hoje que eu fiz e que me ajudou foi trocar as palavras negativas ao meu respeito por afirmações positivas. Sabe, tinha vários pontos do meu rosto que eu ficava olhando que eu não gostava e aí eu comecei a trocar. Peraí, que incrível! Nossa, que lindo, porque a gente não tá acostumado com uma Você era pessoa. diferente do que você é hoje? Não, Cara, como assim? não. É linda. A minha visão estava completamente desconfigurada sobre mim mesma. É algo assim, sabe? Realmente psicológico mesmo. Uhum. Tava completamente É desconfigurado. incontrolável, né? Sim. E eu comecei a trocar as palavras, as afirmações. E hoje em dia, eu percebo, olhando, que não é normal uma pessoa chegar, nossa, eu tô linda hoje. Aí eu tô muito. É até normal, mas não é tão comum. Né? Geralmente as pessoas já têm o costume de entrar no lugar. Ai, não repara muito não que meu cabelo não tá muito bom. Gente, vamos mudar isso. Nossa, você viu que meu cabelo tá muito bom. E seu cabelo tá lindo também. Tô muito feliz por você, porque quando você tira o foco também de você, entende que o mundo não gira ao seu redor, né? Às vezes é até cruel falar isso, mas o mundo não gira ao seu redor. O mundo não girava ao meu redor. E tava tudo bem. Eu não tinha que pensar que tava todo mundo analisando os meus mini defeitos que todo mundo tem, né? E me sentir insegura por isso. Tá tudo bem, porque ninguém é perfeito. E quando eu tive esse entendimento, tudo ficou tão mais leve. Eu tirei um cargo em cima de mim. Peraí, eu não preciso ser perfeita. Não, tá tudo bem. Ai, você viu? Pois é, menina, você acredita? Não tive tempo de arrumar hoje. Mas tá tudo bem. E é isso, né? E talvez seja. Eu acabei de pensar nisso, seja exatamente mais um motivo de eu ter escolhido você. Porque você transpareceu isso pra mim, Ai, que né? E maravilha. eu quero agora fazer um ping-pong bem rapidinho com você. Vamos lá? Pra gente finalizar? Vamos. Bora lá. Então, ó, você sabe como é que funciona o ping-pong? Eu falo. Vou falar uma palavrinha e você vai falar outra. Então vamos lá. Foto. Imagem. Beleza. Escolha. Nossa, gente, isso aqui é um poder. Família. Tudo. Apoio. Ai, só uma palavra não dá pra falar de apoio. Eu acho que é essencial, né? É, com certeza. Câmera. Essas palavras estão muito filósofas, né? Muito, muito. Câmera. É porque traz pra mim também assim, a questão da imagem, da comunicação. Sim. Acho que comunicação.
Autoridade. Confiança. Um conselho. Seja autêntico. E uma palavra que define você, Natália Figueiredo. Gratidão. Que lindo. Eu senti gratidão, é verdade. Essa palavra, pra mim, ela é É, insubstituível. sabia que é a minha também? É a minha palavra. Uau, não acredito. Gratidão é minha palavra também. E tem uma coisa que eu sou é grata, assim, e eu posso às vezes estar mal com algum problema, mas eu sempre tento olhar pelo lado bom Sim. das coisas e ser grata. É exatamente isso o segredo. Gente, hoje foi um episódio muito bom, viu? Eu tô muito feliz, muito honrada mesmo por hoje, por você estar aqui. Eu quero que você fale seu Instagram para as pessoas, para quem quiser te acompanhar melhor, por favor. Claro, é Natália Figueiredo.boss. Boss com 2 S e Figueiredo tem o I, porque geralmente o pessoal fala Figueiredo, Sim. é Figueiredo. Eu vou tentar deixar, gente, nas notificações aí pra vocês embaixo, né? Não sei se fala notificações, mas acho que é, nesse textinho de baixo. E é isso, esse foi o nosso segundo episódio do Stacy Cast. Eu espero muito que vocês tenham se deliciado, gostado, sentindo a nossa frequência que tá aqui dentro, porque vocês não têm noção da energia que tá esse ambiente aqui e que nós tenhamos conseguido transparecer isso para vocês aí na sua casa. Muito obrigada. Fique com a gente na próxima semana. E é isso. Tchau, tchau. Beijo.